Diz aí, pessoal, vamos lá fazer mais um exercíciozinho. Esse exercício que eu vou fazer é o 15.11 da 10ª edição do Riddler. Eu não tenho certeza se esse exercício tá também na 12ª edição, até penso que sim. Mas, independentemente disso, é um bom ensaio aí para a gente começar a compreender toda aquela teoria que a gente discutiu na última aula a respeito de colisões, né? Então, vamos nessa. Vou começar a ler o exercício aqui. Os discos lisos A e B de 1 e 2 kg, respectivamente, colidem como mostrado na figura. Está aqui a figurinha aqui, né? Ó. Aqui a figurinha. Beleza. Se o coeficiente de restituição para os discos é 0,75, determine as componentes x e y da velocidade final de cada um dos discos imediatamente após a colisão. Então, primeiro vamos entender o exercício, vamos entender essa figura aqui, né? Então, basicamente, o que ele quer é aquilo que é típico, que é as velocidades finais após a colisão, como eu comentei com vocês, né? Bem a aplicação daquilo que a gente fez em sala, né? Das teorias discutidas em sala. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um corpo A, que antes da colisão estava a uma velocidade de 3 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com o eixo paralelo, com o eixo perpendicular ao plano de colisão. Lembram disso? Então, a gente definia, né? O eixo perpendicular ao plano de colisão e o eixo tangente ao plano de colisão. Aqui no caso do exercício, ele está chamando de x e y, não tem problema nenhum. Na lousa ali eu chamei de eixo T e eixo N. Eu posso chamar de x e y, posso dar o nome que eu quiser aos meus eixos. O importante é que o eixo x dele aqui é o eixo perpendicular ao plano de colisão e o eixo y dele é o eixo tangente ao plano de colisão. E pronto. E beleza. Tá ok? Então, ó, partícula 1 encontra-se a 3 metros por segundo, inicialmente, antes da colisão, fazendo um ângulo de 30 graus com o eixo perpendicular ao plano de colisão que ele chamou de eixo X. Beleza? Lembrando que essa partícula A tem 1 kg. Bom, a partícula B, essa grandona aqui, maiorzona aqui, ela encontra-se com uma velocidade de 1 metro por segundo, fazendo um ângulo de 45 graus com o eixo perpendicular ao plano de colisão, que ele chamou de eixo X. Beleza, tranquilo, né, gente? Acho que sem maiores problemas. Essa condição inicial sem maiores problemas, né? Então, é claro, se eu tenho um ângulo sendo feito com... Eu tenho aqui um sistema de referência x, y e tenho os ângulos que cada uma das velocidades de cada uma das partículas fazem com os eixos, com o eixo x, então eu posso calcular os componentes x e y sem problema nenhum, né? Então vamos lá. Vamos primeiro calcular aqui, ó, rapidamente, ó, como a gente pode estar observando aqui, vamos calcular a componente x e a componente y da minha partícula A antes da colisão. Então, a componente y da velocidade da partícula A antes da colisão identificado pelo número 1 aqui, né, vai ser igual a 3 metros por segundo vezes cosseno de 30, né, gente? Isso é uma questão de trigonometria muito básica, né? Então, vou fazer a componentezinha aqui, ó, aqui está, ó, os 30 graus, né? Componente no eixo x, tranquilo, né? VAx, 3 cosseno de 30, que vai me dar 2,60 metros por segundo, beleza. E a componente y, consequentemente, vai ser 3 metros por segundo vezes seno de 30, que vai me dar 1,5 metros por segundo. Então, essas são as componentes da velocidade da partícula A antes da colisão, tá ok? Mesma coisa podemos fazer com a partícula B, né? Vamos calcular as componentes da velocidade da partícula B antes da colisão. Então aqui, ó, aqui a gente tem a partícula 1 está a 1 metro por segundo, né? Então a gente vai ter aqui, ó, sob o eixo x. Vamos ver a componente dessa velocidade sob o eixo x. É menos 1 cosseno de 45, o que vai me dar menos 0,707 metros por segundo. Ah, mas por que o sinal de menos aí, né? É só a gente observar o sistema de referência, né? Normalmente tudo que vai da direita para a esquerda é negativo, né?
Então, fechou, né? Acho que sem problemas, né? Fica bem explicadinho já esse sinal, certo? E aqui, ó, vamos agora calcular a componente da velocidade, a componente da velocidade do corpo B sobre o eixo Y, certo? Então, vamos lá. Então, é menos 1 vezes seno de 45, que vai me dar também menos 0,707 metros por segundo. Por que o sinalzinho de menos? Porque vai de cima para baixo essa partícula, né? Obviamente, só vocês olharem ali para a partícula B, que vocês vão ver que a componente y da velocidade vai de cima para baixo, acho que sem maiores problemas, né? Então tá. Com base nisso, a gente agora vai começar a aplicar os princípios de conservação de momento e também vamos utilizar a, a noção de coeficiente de restituição. Vamos lá então. Bom, pessoal, então vamos começar brincando aqui com as coisas que encontram-se sobre o eixo Y, né? E aí foi uma coisa que a gente discutiu bastante em sala de aula, né? A gente discutiu bastante, eu discuti bastante essa questão. Quando a gente faz a observação do sistema de colisões ali, a gente sabe que as forças de colisão, elas encontram-se direcionadas sobre o eixo perpendicular ao plano de colisão, que no caso aí é o eixo X, né? Então, olha, repetindo. As forças no momento da colisão, elas encontram-se direcionadas no eixo perpendicular ao plano de colisão, que no caso aí é o eixo X. A gente discutiu muito isso em sala de aula, né? Então tá, por que é importante a gente evidenciar isso? Porque se essas forças elas encontram-se somente sobre o eixo X, no caso desse exercício, significa que não existem componentes de força sobre o eixo Y, certo? Não havendo componentes de força sobre o eixo Y, não existe transferência de momento linear. Não existe transferência de momento linear. Ou seja, cada uma das partículas individualmente mantém o seu momento linear antes e depois da colisão, nesse caso. Então, ali, sob o eixo Y, o que vai acontecer sob o eixo Y? As partículas vão manter o seu momento linear antes e depois da colisão. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Momento linear da partícula 1, pegando a componente y do momento linear da partícula 1 antes da colisão, tem que ser igual ao momento linear depois da colisão. Tem que ser igual à componente y do momento linear depois da colisão. Está aqui. Ou seja, então, esse valor, o valor da velocidade sob o eixo y depois da colisão, a gente já tira diretamente. A gente discutiu bastante isso em aula. E aí a gente vai ter aqui direto 1,5 metros por segundo. E para cima, né? Ela estava indo para cima, ela continua indo para cima no caso da partícula A. Beleza? Mesma coisa aqui para a partícula B. O momento linear, a componente do momento linear sobre o eixo y tem que ser igual antes da colisão. A componente do momento linear sobre o eixo y antes da colisão tem que ser igual à componente do momento linear sobre o eixo y depois da colisão. Ou seja, a velocidade, a componente y da velocidade de B mantém-se a mesma. E a gente tira aqui, ó, componente y da velocidade depois da colisão do corpo B vai ser igual aqui a menos 0,707 metros por segundo, voltado obviamente para baixo. Ele estava indo para baixo, vai continuar indo para baixo. Isso aqui, como eu estava mencionando, como eu conversei com vocês anteriormente, né, quer dizer, em sala de aula, vai facilitar muito a solução do nosso problema, porque tendo esse resultado já em mãos, a gente volta a ter um problema unicamente unidimensional. O problema deixou de ser bidimensional e passou a ser unidimensional. Por quê? Porque todo o eixo y a gente já resolveu. Toda a parte do eixo y, por igualdade direta, a gente já resolveu. Então agora a gente vai resolver somente as componentes vamos resolver somente o problema sobre o eixo x.
ou seja, passa a ser um problema realmente unidimensional. E no caso do eixo x, como as forças estão direcionadas sobre esse eixo, então existe transferência de momento. Então se aplica aqui o princípio da conservação do momento linear. Beleza? Beleza. Então o que a gente vai ter sobre o eixo x? A gente vai ter que a componente do momento linear do corpo a componente x do momento linear do corpo A antes da colisão, mais a componente x do momento linear do corpo B antes da colisão, tem que ser igual a componente do momento linear do corpo A depois da colisão, mais a componente x do momento linear, a componente x do momento linear do corpo B depois da colisão. Ou seja, basicamente o momento linear do sistema de partículas antes da colisão tem que ser igual ao momento linear do sistema de partículas depois da colisão, certo? O sisteminha é esse. E agora o que a gente faz aqui? Única e simplesmente vamos começar a substituir valores. A gente sabe que a massa da partícula A é 1 kg. A gente sabe que, a gente já calculou, né, no slide anterior, a componente x da velocidade do corpo A antes da colisão é 2,6 metros por segundo. Mais a massa do corpo B, que é 2 kg, vezes a componente da velocidade do corpo B em x antes da colisão, que é menos 0,707 metros por segundo. Tudo isso igual a 1 kg, que é a massa do corpo A, vezes a velocidade depois da colisão sobre o eixo x aqui que eu quero calcular, mais 2 kg, vezes a velocidade do corpo B, a componente x da velocidade do corpo B depois da colisão. Certo? Isso aqui tudo, fazendo essas continhas todas aqui, a gente chega nesse sistema, ó, VAX2 mais 2 vezes VBX2 igual a 1,18. Daqui até aqui, dessa linha aqui até essa linha aqui, é só continha simples de fazer, vocês são plenamente capazes de fazer. Com isso, a gente tem o que nós vamos chamar de equação 1. Beleza? Beleza. E agora a gente vai utilizar... Só que, ó, vamos lá, vamos analisar antes, né? O que a gente tem aqui? Uma equação e duas incógnitas. Estamos precisando de mais uma equação para resolver o nosso problema, né? Estamos precisando de mais uma equação. E qual vai ser essa segunda equação? O coeficiente de restituição. Vamos tirar... Ele dá o coeficiente de restituição 0,75 e a gente sabe que o coeficiente de restituição é uma fração entre as velocidades relativas final e inicial, né? Então vamos lá utilizar o coeficiente de restituição, esse conceitozinho aqui. E olha o que a gente vai ter, do jeito que ele escreve aqui, ó. VBX2 menos VAX2, beleza? Velocidade relativa entre as duas partículas depois da colisão, dividido por VAX1 menos VBX1, que é a velocidade relativa antes da colisão. Percebe aqui, ó, que há uma inversãozinha mesmo, né? Ó, x e x aqui, uma inversãozinha de sinal, por aquela questão que eu comentei com vocês, para a gente não ter um coeficiente de restituição negativo, né? Então tá, agora é só substituir valores, né? E fechou. Então a gente tem aqui que o coeficiente de restituição é igual a 0,75. Essas duas velocidades finais que estão aqui em cima na fração aqui, são as duas velocidades que a gente quer calcular. E essas duas velocidades iniciais aqui, que elas estão embaixo aqui na fração, nós conhecemos, é 2,6 metros por segundo e menos 0,707 metros por segundo, né? E aí é só fazer a continha. Então, olha só, essa velocidade ela é negativa, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Na hora de colocar ela aqui, colocar ela como sendo negativa, né? Então, aí menos com menos dá mais, certo? Então, esses dois valores aqui, no fim das contas, somam-se. Então, quando você faz essas continhas, pega essa equaçãozinha aqui do coeficiente de restituição e faz uma pequena algebrinha, soma esses dois e passa multiplicando por 0,75, a gente chega nessa expressão aqui, que vai ser a nossa equação 2, VBX2 menos VAX2 igual a 2,48, e essa é a equação 2 do nosso sistema de equações. Então, ó, tá aqui o nosso sistema de equações, né?
VBX2 menos VAX2 igual a 2,48 metros por segundo, né? Tá faltando ali unidade, mas não tem problema. E VAX2 mais 2 VBX2 igual a 1,18 metros por segundo, certo? Vocês resolvem esse sisteminha de equações aqui muito facilmente. Muito facilmente, né? Não preciso me preocupar em estar eu resolvendo aqui para vocês. Isso realmente é muito simples de resolver esse sisteminha de equações, tá, gente? Então, resolvendo esse sisteminha de equações, de duas equações e duas incógnitas, a gente chega no resultado das componentes x das velocidades pós-colisão, né? Então, aqui a gente vai ter VAX2 é igual a menos 1,26 metros por segundo, ou também posso escrever a resposta assim, né? 1,26 metros por segundo da direita para a esquerda. E VBX2 é igual a 1,22 metros por segundo da esquerda para a direita. Beleza? Então, esse já é o resultado final do problema. Só que a gente pode ajustar. Eu posso querer, por exemplo, que vocês calculem o ângulo, é, o ângulo que essas velocidades fazem com o eixo x pós a colisão, né? E eu também posso querer que vocês calculem o módulo da velocidade depois da colisão, que é bem justo, inclusive, que eu queria que vocês façam. Então vamos lá. Vamos calcular isso, que é coisa bem fácil, né? Para a gente calcular um módulo da velocidade do corpo A após a colisão, é só, né, fazer essa raiz aqui, né? É VAX2 ao quadrado mais VAY2 ao quadrado, né? Tudo isso raiz, então é só substituir esses valorizinhos aqui, vai dar 1,96 metros por segundo. No pro VB2, mesma coisa, né? A velocidade depois da colisão da partícula B, mesma coisa, né? Pega a componente x da velocidade depois da colisão eleva ao quadrado, a componente y da velocidade depois da colisão eleva ao quadrado, tira a raiz disso tudo, vai dar 1,41 metros por segundo. Para eu calcular o ângulo dessas velocidades pós-colisão, basta, eu tenho a componente y, tenho a componente x de cada uma dessas velocidades. Então, ó, no caso do corpo A, né, eu vou chamar de θ2 o ângulo que ele faz. Tá aqui, ó. Eu vou chamar de θ2 o ângulo que ele faz com o eixo x pós a colisão. Então, olha só o que a gente faz. Ó. Então, tangente de θ2 tem que ser igual a componente y da velocidade dividido pela componente x da velocidade. Simples assim. Tudo isso após a colisão, é claro. Então, vai ser 1,5 dividido por 1,26, o que vai me dar um número que é 1,19. E é claro, aí para calcular, isso não é um ângulo ainda, isso é a tangente do ângulo, basta eu tirar o arco tangente de 1,19, então a gente tem um θ2 de 49,47 graus. Aqui para o B é a mesma coisa, né? Então, está aqui o φ2, certo? Que é o ângulo que a partícula faz depois. É o ângulo que a velocidade faz com o eixo x depois da colisão, né? Então está aqui. Tangente φ2 vai ser igual à velocidade, a componente da velocidade do corpo B sobre o eixo y pós-colisão, dividido com a componente da velocidade sobre o eixo x pós-colisão, vai dar 0,707 dividido por 1,22 igual a 30,09 graus. Percebe que eu não me preocupei com o sinal aqui, né? Ó. Não me preocupei com o sinal por quê? Porque eu quero diretamente esse ângulo, o ângulo direto que ele faz com o eixo x. Não estou preocupado aqui com direcionamento, nada, né? Para calcular esse ângulo. Então vai dar 30,09. Na verdade, esse número, o ângulo vai dar 30,09. Aqui não é 30,09, né? Na verdade, aqui é a fraçãozinha, né? Que eu coloquei o resultado direto aqui, mas aqui é um númerozinho, né? Que vai me dar a tangente de φ2, depois o arco tangente de φ2 é que vai me dar esse número aqui, né? Mas tudo bem, tranquilo, acho que não impede de vocês entenderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse exercício, venham, me procurem que a gente tira com o maior prazer, tá bom, gente? Então, aquele abraço para vocês, falou!